Bem, pessoal, boa tarde. É, Tudo bom com vocês? Então, vamos para o próximo passo envolvendo, né, função de transferência em equações diferenciais ordinárias aplicadas aí na análise de sistemas lineares, certo? Então, nós já estamos nos preparando, né, para aplicação em funções de transferência em sistemas lineares através das transformadas de Laplace, né, que aqui é fato ferramenta importante, como eu já venho falando. Então essa aula de hoje é para a gente, né, agora tornar isso mais ainda realidade, né, mais prático no ponto de vista de problemas envolvendo realmente casos de sistemas lineares, tá bom? Então nessa parte da matéria a gente vai falar de dessa situação envolvendo, né, as derivadas e suas respectivas soluções, né, dentro do parâmetro de que é possível através da análise, né, da aplicação de transformadas de Laplace, né, chegar em uma função de transferência, né, que é, na verdade, uma outra forma de interpretar os sistemas a partir então dessa nova perspectiva, né? Isso facilita muito a vida, né, da gente na hora de resolver esses problemas que são bastante complexos do ponto de vista, né, convencional. Convencional quer dizer utilizando o EDOs, como a gente já discutiu várias vezes, né? Então aqui nós temos um caso, olha, que diz uma forma importante de representar sistemas dinâmicos através das equações diferenciais, né? Como a gente já sabe, e muitos sistemas lineares invariantes do tempo são descritos por equações diferenciais ordinárias e coeficientes constantes, né, que é a famosa, né, forma, né, conforme a gente está vendo aqui, onde, né, o e T são respectivamente entrada e saída do sistema. Então agora a gente observa o seguinte detalhe, né, quando a gente tem os valores de U, né, a gente está falando de entrada do sistema, e quando a gente fala das funções y, né, que estão na verdade desse lado aqui, né, desse termo à esquerda, da equação diferencial, a gente está se referindo à saída, né. À medida que a gente aplica a transformada de Laplace em tudo isso, né, como a gente já tem visto, né, com condições iniciais nulas, né, importante ressaltar, ou seja, nesse caso aqui a gente teria um y de 0 igual a 0, né, y' de 0 também 0, por aí vai. Nós teremos então, né, um sistema em repouso, né, a gente quer dizer isso, um sistema estável ali, em que os nossos termos de S, né, que multiplica então a função y, né, que a gente sempre encontra nas funções dependentes agora de S, teremos que esse termo do lado esquerdo multiplicado por S vai ser igual ao termo da direita envolvendo BS, U de S, né, ou seja, relacionando exatamente U e Y. E a partir disso, a gente define, né, que existe uma função de transferência G de S. Então agora aqui é uma definição, certo? G de S do sistema, que é a relação entre a transformada de Laplace de saída e da entrada do sistema, certo? Considerando condições iniciais nulas. Ou seja, quando você pega, então, divide, né,
passa aqui o U de S dividindo aqui, você tem uma relação entre a saída e a entrada, certo? Que seria então o meu G de S. Tá bom? Isso é representado dessa maneira, ó. Né? Como eu falei, saída, né? O Y de S é a saída, o de S é a entrada. Tá bom? Então, continuando, só para ilustrar, né, quando a gente fala de função de transferência em blocos funcionais, a gente está falando o seguinte: a minha função G de S, ela deve ser escrita dessa maneira, como a gente já falou. Então, se você tem aqui a função de transferência G de S e aqui a função de entrada. A sua saída vai ser Y de S. Tá certo? Como a gente já aprendeu. Então, aqui a gente entende que como, né, em forma de um bloco, né, diagramas de bloco mesmo, né, querendo dizer, assim como a gente viu lá nas aquelas aulas iniciais, é possível, né, a gente escrever essa interpretação, né, dessa maneira que está aqui. Né. Entre as palavras, a gente tem que um sistema de entrada, o de S, né, passa por uma função de transferência, né, ocorre aqui uma relação, né, envolvendo fenômenos, né, característicos, e gera um resultado. Né? Ou seja, a função de transferência ela é, na verdade, né, fruto dessa relação, certo? Ela é produto, né, dessa relação y com u. Né? Portanto, aqui é uma representação desses blocos funcionais e aqui a nossa definição, né, mais, vamos dizer assim, mais clara, acredito eu, que seria que a função de transferência é, portanto, uma outra maneira de se representar sistemas lineares, né, invariantes no tempo, né, causais e em repouso, ou seja, com condições iniciais nulas. Tá? Só para a gente entender que aqui agora a gente está falando de mais uma possibilidade, né, de resultado, né, de resolução de sistemas lineares. Tá bom? Então vou fazer um exemplo, né? Um exemplo aqui que foi dado é que a gente tem determinar a função de transferência de um sistema que representa a seguinte equação diferencial: y, duas linhas, mais 3y mais 2y igual a 7u. Então as condições que foram dadas, condições, né, iniciais nulas, já nos mostra que a gente tem aí, né, os pré-requisitos para a utilização da função, né, função de transferência. Tá bom? Nossa função de transferência. Então, lembrando que a função de transferência, né, eu vou achar a partir né, da resolução e a obtenção desses dois. Eu tenho que chegar no G de S, que é y de S sobre u de S. Além disso, a gente aplica, né, a transformada de Laplace sobre todos esses caras, certo? Então aqui, inclusive aqui do outro lado. Mas repare que aqui desse lado, ó, a gente não tem exatamente um número, né? A gente repara que a equação diferencial, ela é uma equação diferencial não homogênea. Então, se é uma equação diferencial não homogênea, a gente já tem essa deixa de que desse lado aqui ocorre que nós temos, né, também uma característica interessante, devido ao fato de que o U já nos lembra, né? Lembra que aqui nós temos a saída, né? Função de saída dividido pela função de entrada. Então, ou seja,
o U já nos mantém, né, relacionado aí com uma função mesmo, né, de entrada, tá bom? Então como é que a gente resolve isso? Vamos aplicar a transformada de Laplace sobre todos esses caras, né? Porque a gente sabe que para chegar nessa função de transferência é necessário aplicar essa transformada, tá bom? Então vamos resolver, né, aqui já explicitando toda a nossa questão envolvendo transformada. A gente pode fazer da seguinte maneira, né? A expressão que foi dada é exatamente y duas linhas mais 3y linha mais 2y igual a 7u. Nesse caso, 7u a gente representou como uma função u, como a gente viu lá na explicação, e que aqui nesse caso a gente precisa determinar, né, exatamente a nossa função y de s, né, sabendo que as condições iniciais foram dadas e são todas nulas. Então, aplicando nossa transformada sobre y duas linhas, nós vamos ter s quadrado de y de s menos s vezes y de 0 menos y' de 0. Então, essa aqui é a transformada sobre y duas linhas. Transformada sobre y s, né? Y de s menos y0. E transformada sobre y está aqui, também foi obtido. Transformada sobre 7 sobre u, fica o de s. Aqui. Bem, lembrando que aqui as expressões, né, tanto para y de 0 a 0, as condições iniciais são todas nulas. Certo? Condições de contorno nulas. Isso equivale a dizer que se a gente colocar y de s em evidência, como é mostrado, ó, então esse termo aqui é nulo, né? Bota esse termo, tira esse termo que é 0, fica então s quadrado y de s, 3 vezes y de s, menos 2y de s. Botando, né, colocando aqui o y de s em evidência, fica s quadrado mais 3s mais 2, que mais, né? Isso, que é mais 2. Então colocamos em evidência y de s, aqui do outro lado, aplicando a transformada, fica 7y de s né? 7u, né, de s. E para isolar então, né, para colocar, pensando na função de transferência, y sobre u, basta a gente fazer, né? Y de s sobre u de s, fica então, passo s ao quadrado mais 3s mais 2 dividindo, né? Então a gente relaciona esses dois caras, que fica então 7 sobre s quadrado mais 3s mais 2. Esse é o g, né, de s, é chamado então a função de transferência. Bom, a gente viu lá, ela é a função que fica intermediando essa relação aqui, certo? Então determinamos aí quem que é essa função g de s, ok? Não é difícil, né? É tranquilo, basta a gente só identificar a função de transferência. Na nossa primeira etapa é basicamente isso, é só identificar quem é a função de transferência. Aí vem alguns outros exemplos. Em seguida, a gente pode continuar essa ideia e pensar o seguinte, ó, obtenha a resposta
ao degrau unitário, né? Degrau unitário é igual a 1, né? Função, lembra a função f de t igual a 1, para o sistema dado pela função de transferência g de s do exercício anterior. Então, olha só, já que a gente tem que achar, né, a resposta do degrau unitário para o sistema, né, levando em conta a função de transferência, uma coisa a gente sabe que a função de entrada, então, vai ser exatamente quem? O degrau unitário, né? O degrau unitário. Agora, que é o minúsculo. Quando a gente aplica a transformada, né, então aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Então, se a gente tem aqui o degrau unitário f de t igual a 1, né, lembra lá? O degrau unitário é aquele exercício que a gente fez, né, que a gente tinha, né, o degrau certo? Aqui, né, para x, aqui y, não, perdão, y e x. Então aqui a gente tinha a função f de t igual a 1. Verdade? Vai ficar melhor, né? A gente tinha, na verdade, f de t. E aqui embaixo t. Então f de t é igual a 1. Ou seja, para qualquer valor de t, a minha função f de t vai ser sempre uma unidade. Então por isso se chama de degrau unitário. Então f de t é igual a 1. E é representado por um minúsculo. Por quê? Porque essa vai ser a minha função de entrada. Aí quando eu falo com a entrada, né, degrau unitário, o que eu quero dizer? É que se eu aplicar a transformada de Laplace, né, na função f de t, que é degrau unitário, certo? Que eu estou chamando de u, que é quem? Quem que é u? É 1, né? Então, transformar de Laplace de 1, lembra lá na tabela, transformar de Laplace de 1 é 1 sobre s. Ou seja, a gente vai ter esse u maiúsculo, né, de s. Então, o maiúsculo de s é igual a 1 sobre s, o que nos leva, então, a... Então, tem isso aqui, né? Essa é a minha função de entrada, 1 sobre s, que é o degrau unitário. Então, aplicando sobre a função de transferência da questão anterior, quem que era a equação de transferência do problema anterior? Era y sobre y de s sobre u de s igual a 7, s quadrado mais 3s mais 2, certo? Então, o que acontece? Aqui, a gente precisa achar quem? A função de saída. Foi dado quem? A função de entrada, que é o degrau unitário. Vamos passar multiplicando esse cara, né? Porque a gente quer saber quem? A saída. Ali ele fala da resposta, mas a resposta a gente quer, na verdade, entender né? Quando fala resposta aqui, eu falo da saída mesmo, do sinal, né? Então vai ficar g de s, que é esse cara aqui, 7s quadrado mais 3s mais 2, tá aqui, vezes quem? O de s. O que é o de s? Exatamente, né? 1 sobre s. Então, olha só, multiplicando, fica então g de s vezes o de s. Para isso, a gente vai ter que achar, né? Ou seja, a saída aqui, melhor, a resolução para isso, né? A gente precisa aplicar aqui a transformada inversa para voltar, né, para a minha função, né, dentro da perspectiva, né, de uma função y de t, né, no caso, né, que está y de s, a gente precisa voltar para t. Então a gente vai ter que aplicar a transformada inversa. Aí resolve do mesmo jeito, galera, que a gente sempre tem resolvido as transformadas, né, as equações diferenciais e tal. Porque aqui é uma equação diferencial, ela só está fazendo algumas alterações para interpretar melhor o que é
essa função de transferência. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse termo aqui, s² mais 3s mais 2, ele pode ser interpretado, né? A gente pode escrever dessa maneira: s mais 1, né, vezes s mais 2, né, que dá então s vezes s² s vezes 2, 2s, 1 vezes s, 2, 1s, né, 2 mais 1, 3s, 1 vezes 2, 2. Então tá certo, né? Esse é o nosso termo, que a gente vai então substituir esse termo todo aqui de baixo por s mais 1 vezes s mais 2. Vezes quem? 1 sobre s, que é a função de entrada. Vamos aplicar as frações parciais, né? As famosas frações parciais, usando a sobre s mais b sobre s mais 1 mais c sobre s menos 2, conforme a gente já tem utilizado, tá bom? Separamos aí 3 frações, né, para a gente poder determinar quem é cada resíduo aqui, né, A, B e C, né, para depois aplicar a transformada inversa, certo? Então olha só, aqui como é que fica, ó. Quando a gente aplica, né, a transformada de as frações parciais, né, a gente vai ter que fazer aquela igualdade que a gente tem feito lá naqueles exercícios de transformada inversa. A gente iguala tudo isso, e aí para determinar A, né, como é que a gente faz? A gente passa multiplicando, né? Nesse caso A vai ser, o S vai ser igual a 0, portanto a gente tem que, quando a gente corta aqui, né, passamos o S para lá, tinha um S aqui, cadê o S? Eu não coloquei, você tem um S aqui, ó. Então a gente corta S com S, tá aqui, né? Corta S com S, fica 7 sobre S mais 1, né? Fez S mais 2, quando S é igual a 0. Para esse caso, então fica como? Substitui 0 aqui, fica 1 vezes 2, 7 dividido por 2. Esse é o nosso valor de A. Nós já determinamos o valor de A. Para B, mesmo esquema. Temos B, né? Aqui a gente faz com relação a esse mesmo termo, fica, né, multiplicado S mais 1 com S mais 1, sobra, né? Então, 7 dividido por S vezes S mais 2, sendo que nesse caso a gente está falando de polo, né, o polo S igual a menos 1. Nesse caso é polo igual a S menos 1. Ou seja, substituindo 7 dividido por menos 1, parênteses, menos 1 mais 2, então primeiro faz o que está dentro do parênteses, né? Então fica menos 1 mais 2, 1, né? Do lado de fora é menos 1, então fica, né, 7 dividido por menos 1, ou seja, B é igual a menos 7, certo? Ok, para C mesmo raciocínio, vamos pensar no raciocínio de aplicação. C sobre né, S mais 2, sendo S mais 2, então a gente multiplica ele aqui, né, coloca ele aqui dentro, como a gente viu aqui, corta com S mais 2 no denominador, fica 7 sobre S vezes S mais 1. Perfeito, então fica 7 sobre S vezes S mais 1, sendo que aqui a gente tem que o nosso cara, né, nosso polo é igual a menos 2, ou seja, 7 dividido por menos 2, parênteses, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, certo? Então fica 7 meios também, né? Então A e B são iguais, aliás, A e C são iguais, né? E B é igual a menos 7. Determinamos aqui, galera, lembrando que agora é só a gente aplicar, né, a nossa famosa transformada. Não é verdade? Transformada inversa, certo? Então, tendo meu y de s, né, que é a função de saída lá, minha resposta, né, da minha função de transferência, fazendo 7 meios vezes 1 sobre s menos 7
né, S mais 1 mais 7 meios de 1 sobre S mais 2, ou seja, colocamos aqui no valor de A, B e C. Aplicando a transformada inversa, como é que vai ficar? Transformada inversa de 1 sobre S fica 1, né, conforme a gente já viu. Depois, transformada inversa de menos 7, né, que a gente já viu, de 1 sobre S mais 1. Então, nesse caso aqui, né, pela tabela da transformada, quando a gente tem S menos A, né, então aqui o A é igual a menos 1. Então, 7 exponencial de menos 1t. E nesse caso a gente tem menos 2, né? A igual a menos 2, nesse caso 7 meios também. Exponencial de menos 2t, certo? Porque eu já fui determinado aqui o valor de A também, né? E através da minha tabela de transformadas a gente determina as transformadas inversas. E com isso a função que é a resposta, né, do sinal, né, devido à entrada de um sinal unitário, integral unitário, conforme a gente viu, né. Então aqui o nosso y de S, né, que ele vai ser o g de S vezes u, né, que é isso, aqui já é com a transformada de Laplace, com a aplicação toda da transformada inversa, aqui resultou então, né, resultou desse cara, que é o y, que é y de t. Parece que eu não vejo, hein? Aplicamos a transformada de Laplace sobre y de S, fica então um y de t, já que nós estamos falando de grandes expoentes elevados a t. Bom? Beleza, pessoal. Então esse é o exemplo. Aqui é um exercício para vocês treinarem, tá bom? Então como eu tinha falado, eu tinha preparado, estou preparando esses vídeos para vocês treinarem. São vídeos rápidos, curtos, né, tentando fazer no máximo 30 minutos de vídeo, para que seja mais, né, algo não muito cansativo, tá bom? Faltou o ato em cima, transferência. Acabei apagando aí. E com isso eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício aqui, né, que é o seguinte, ó, qual será a função de transferência, né, x sobre f de s, ou seja, saída, né, x de s, saída x de s sobre entrada f de s, né, do sistema massa-mola da figura abaixo. Então a gente tem uma mola que tem o que? O sistema de amortecimento, tem aqui a mola, né? Temos aqui o fator de amortecimento, né? E tem que ser levado em conta ainda uma função, né? uma função f de t, que representa aqui uma força externa, né? Que é possível, a gente chega com uma força externa. E lembrando que para isso a gente tem as condições iniciais nulas, né? Ou seja, não foi colocado aqui, mas podemos representar. Então, x de 0 é igual a 0, né? E x' de 0 é igual a 0. Bom? Então, galera, tentem fazer esse exercício, né? Não é nada difícil, não é nada complexo. Basta vocês, começando aqui por essa equação diferencial que foi, né, que é para ser considerada, né, para esse problema, como essa equação diferencial, a partir daqui você consegue chegar nessa relação, que é x de s sobre f de s. Bom, e depois a gente compara, discute, tira as dúvidas que vocês tenham e que vocês queiram, né, compartilhar aí, para a gente realmente ter mais, né, dar uma continuidade, né, bacana nesse restante
de matéria que tem pra gente ver aí, tá bom? Então, espero que vocês, né, consigam aproveitar a aula, né? E com isso, né, a gente tira as dúvidas, tá? Esse exercício eu vou começar a aula semana que vem resolvendo ele, né? E aí a gente compara e troca ideia, tá certo, galera? Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.